então concluir, Deus permitindo, essa série, né, essa pequena série de 3 estudos no livro de Provérbios sobre esse assunto. E a gente vai falar hoje, positivamente, agora, sobre o trabalho diligente, ou seja, os meios lícitos de auferir riqueza ou de ganhar dinheiro. Primeiramente, frise-se que, se estamos falando de mãos diligentes ou trabalho diligente, nós estamos falando também de um coração diligente. E para que haja mãos diligentes e corações diligentes, é preciso que nós, digamos assim, disciplinemos o nosso homem interior. Provérbios 4:23 é um texto bastante conhecido. Novamente, irmãos, eu estou usando aqui a versão Almeida século 21, porque é um texto mais dinâmico para os nossos propósitos. E o texto vai dizer: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se nós tivermos nosso coração guardado, alinhado com a lei do Senhor, certamente nós iremos empregar os meios que Deus estabeleceu para que nós possamos auferir a riqueza ou ganhar dinheiro, nos sustentar de uma maneira lícita e que honre o seu nome. Bem, a primeira coisa aqui que a gente vai ver, então, no livro de Provérbios, é que a recompensa por um trabalho duro e fiel é mais trabalho. Esse é o primeiro ponto. Sempre que você faz um trabalho muito bem feito, muito bem executado, a recompensa que você vai ter é trabalhar mais. Isso é uma das coisas que é mais falada, por exemplo, nas Forças Armadas, quando há uma promoção, subida de posto ou de graduação. Aumenta-se o posto, aumenta-se a graduação e aumentam as responsabilidades. Não significa que agora eu vou trabalhar menos, pelo contrário, agora eu vou trabalhar mais, agora eu tenho mais responsabilidade. E a gente pode ver que isso é um princípio bíblico espalhado por toda a Escritura. Por exemplo, quando Jesus ele conta, né, algumas de suas parábolas, a gente vai ver Jesus dizendo, por exemplo, lá em Mateus 25, né, versículo 21, né, bem feito, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, livro de Provérbios, capítulo 22, os irmãos podem navegar comigo em alguns textos. Provérbios 22, versículo 29. Já vistes um homem competente no que faz? Este servirá aos reis e não trabalhará para a gente comum. Então, aqui o texto de Provérbios vai mostrar que justamente a recompensa por um trabalho bem feito é mais trabalho, geralmente um trabalho melhor. Então, uma das bênçãos do trabalho diligente é a alegria de desenvolver um tipo de habilidade que faça com que as pessoas confiem em você. E, consequentemente, isso lhe tornará mais apto, digamos assim, para a próxima tarefa ou a próxima responsabilidade que Deus haverá de colocar sobre você. A gente pode ver isso também na vida de alguns servos de Deus. Por exemplo, na vida de José, que foi fiel no sofrimento e no serviço. E o que é que aconteceu com José? A sua fidelidade no sofrimento e no serviço na casa de Faraó preparou José para governar o Egito. Ou como o próprio rei Davi, que de maneira fiel cuidou de algumas poucas ovelhas e Deus o colocou uma nação inteira para pastorear. Deus lhe deu uma nação inteira para pastorear. Isso está lá no Salmo, meus irmãos, Salmo de número 78, versículos 70 a 72. Diz assim: também escolheu Davi seu servo e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó seu povo e Israel sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. A gente também pode mencionar aqui Josué,
que ele foi um fiel auxiliador de Moisés e acabou se tornando o sucessor de Moisés. Então, a recompensa por um trabalho bem feito sempre, nas condições ideais, vai ser mais trabalho. Provérbios capítulo 4, versículo 7 e 8. A sabedoria é o principal, portanto, adquire a sabedoria, sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará. Também Provérbios 3, 35. Os sábios receberão honra como herança, mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. A gente pode ver também Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com indolência ou com preguiça empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Ou seja, não existe substituto para o trabalho duro. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, as meras palavras, porém, só levam à miséria. A gente já falou sobre isso nos 2 últimos estudos, em que muito mais do que falar, nós precisamos fazer, de fato, colocar a mão na massa e executar o nosso trabalho. Segundo ponto, pessoas diligentes planejam o seu trabalho e executam o seu plano. Tem um ditado que diz assim, né? A gente já ouviu isso em algum lugar. Se você não planejar, planeje não fracassar, ou se você não planejar, eu parecia agora o Chapolin Colorado, quando ele tenta lembrar de algum ditado, ele sai embolando tudo, né? Eu fui meio que um Chapolin agora. Mas o ditado diz mais ou menos assim: se você se planeja, se você não se planejar, você vai fracassar. Se você não quer planejar, se você quer fazer um plano, se você não quer fracassar, mas não planeja, você vai fracassar. O ponto é que se você não se planejar, você vai fracassar. Até o final da aula eu vou lembrar desse ditado para não passar mais vergonha. Mas vamos lá. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Provérbios 16, 3. Entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. Isso vai corroborar, meus irmãos, com o que vai dizer Tiago na sua carta. Todos os nossos planos, eles devem estar sob a vontade de Deus. Nós devemos colocar o Senhor à frente de tudo que nós planejarmos. Porque, como bem diz o próprio livro de Provérbios, em outro lugar, os nossos corações, eles fazem muitos planos, mas a resposta, ela vem somente do Senhor. Somente Ele é quem vai executá-lo, caso seja a sua vontade. Deus abençoa os labores de pessoas que são honestas. Provérbios 13, 11. A riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a ajunta aos poucos fará com que ela aumente. Provérbios 16, 11. O peso e a balança justos são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são obra dele. Então, em outro lugar,
O livro de Provérbios ele vai dizer que melhor é você desfrutar do pouco, mas com honestidade, do que você ter muito com desonestidade, né? Provérbios 12, 22. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Eu já falei aqui na outra vez que não havia em Israel algo como um Inmetro, né? Um órgão do governo para fiscalizar pesos e medidas, por exemplo. Então, naquela época as coisas eram meio rústicas, embora houvessem, evidentemente, medidas, né, de peso. Mas o ponto é, por exemplo, Provérbios 11 vai dizer que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, eu poderia cometer um pecado contra o 8º mandamento, não furtarás, se em vez de 1 quilo eu estivesse vendendo 800 gramas para um cliente, cobrando 1 quilo. Então, hoje em dia você tem mais precisão, digamos assim, nessa medida do peso, mas naquela época não era tão exato o negócio. Então, talvez fosse mais fácil de burlar ou de enganar as pessoas, né? Então, essa adulteração, ela é um flagrante pecado contra o 8º mandamento. Então, essas pessoas, elas podem até enriquecer com esses meios, mas é um dinheiro amaldiçoado, e certamente, no final, essas pessoas não terão a bênção do Senhor. Deus também, meus irmãos, Ele abençoa mãos diligentes por sua generosidade. Provérbios 11, 24 e 25. O que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Então aqui o Senhor, né, Ele abençoa as mãos ou aquelas pessoas que são diligentes e também são generosas. Provérbios 22, 9. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Agora vejamos aqui, no tocante a isso, a diferença entre um trabalhador diligente e um preguiçoso. Provérbios 21, versos 25 e 26. O desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá sem reter. Aqui está a diferença, meus irmãos. Uma pessoa que deseja ter as coisas, mas ela é preguiçosa, ela nunca vai ter nada. Esse desejo acabará matando essa pessoa. O ímpio todos os dias cobiça, mas o justo dá sem reter. Outro ponto: pessoas diligentes são cuidadosas em não contrair débitos que não possam pagar. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu acho que eu já falei aqui da outra vez que o ideal é nunca pedir emprestado ou fazer empréstimo, porque quem toma dinheiro emprestado acaba, digamos assim, ficando na mão do credor, não é? A gente vê isso até mesmo nas parábolas que Cristo contou. Por exemplo, a parábola do credor incompassivo.
pontuando que ali Jesus está denunciando o pecado da falta de misericórdia, evidentemente. Mas o fato é que quando nós tomamos algo emprestado de alguém, nós acabaremos ficando à mercê dessa pessoa, né? E é bom eu relembrar aos irmãos que o livro de Provérbios, são diversas instruções, mas ele também é um livro que mostra a vida como ela é, ou as coisas como elas costumam ser, né? Então, geralmente, isso aqui acontece. As pessoas, elas fazem dívidas e acabam ficando na mão daqueles de quem elas pediram o dinheiro emprestado. Geralmente, é isso que acontece, que costuma acontecer. Tá? Outro ponto, uma coisa aqui bem interessante, meus irmãos, também é que geralmente as tentações, digamos assim, que acometem, ou os problemas que acometem as pessoas, né, que são bem abastadas, elas costumam ser diferentes, um pouco diferentes dos problemas que as pessoas comuns enfrentam. Então, por exemplo, quanto mais riqueza uma pessoa possui, significa mais decisões a fazer, mais riscos a tomar e até mesmo a possibilidade de perigo físico. Provérbios 13, 8. Provérbios 13, 8. O resgate pela vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meios para se resgatar. O resgate pela vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meios para se resgatar. Um dos perigos mais sutis e perigosos da riqueza é um falso senso de segurança. Provérbios 11, 28. Aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos se renovarão como a folhagem. Então, sobre esse assunto, basta a gente lembrar lá daquela parábola que Jesus conta, lá em Lucas, no capítulo 12, sobre o rico insensato. Um homem que já tinha muito, mas o seu campo ele produziu. Então é algo bem interessante isso, porque não dependeu das suas mãos. Aprove ao Senhor que o campo daquele homem produzisse. O Senhor mandou chuva e o campo daquele homem produziu, além da capacidade dos seus celeiros. E o que é que ele faz? Ele manda destruir seus celeiros para construir celeiros maiores. E ele vai dizer para si mesmo: minha alma, agora você tem com que se esbaldar pelo resto de sua vida. Coma, beba à vontade. O ponto ali que Jesus está colocando, meus irmãos, é importante entender que aquela parábola está situada num contexto bem específico, onde um homem chega para Jesus e diz: mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a sua herança. E Jesus vai dizer: olha, quem foi que me constituiu juiz entre vocês? E aí Jesus vai contar essa parábola. E alguns comentaristas são da opinião de que esse homem que pediu para que o seu irmão repartisse com ele a herança, provavelmente se tratava de uma terra, de um imóvel deixado pelo seu falecido pai. Esse homem ele já tinha muito, ele não precisava de nada mais. Ao passo que seu irmão era o verdadeiro necessitado. Alguns comentaristas vão nessa direção. E então Jesus conta essa parábola para mostrar que em vez de eu pegar esse recurso e atender alguém que de fato estava necessitado, eu resolvi gastar comigo mesmo. E esse homem da parábola que Jesus conta era um homem que tinha esse falso senso de segurança que a gente falou aqui. Ele confiou nas suas riquezas a ponto de colocar toda a sua vida, toda a sua segurança nelas. E aí Jesus vai dizer no final: louco, essa noite te pedirão a tua alma.
Ou seja, esta noite você vai morrer. E tudo aquilo que você preparou, tudo aquilo que você guardou, para quem vai ficar? Quem é que vai desfrutar daquilo tudo que você guardou e ajuntou? E aí é interessante que no final desse texto Jesus vai dizer justamente para nós devemos ajuntar as nossas riquezas onde nem a traça, nem a ferrugem pode corroer. É justamente nesse capítulo, no final do capítulo 12, que Jesus vai instruir os discípulos nesse sentido. Provérbios 11:4. No dia da ira, as riquezas não servem para nada, mas a justiça livra da morte. No dia do juízo final, quem se fiar ou quem confiar nas suas riquezas para se ver livre da ira de Deus, nada vão conseguir. A justiça é quem livra da morte. Meus irmãos, a riqueza ela não pode comprar paz. Provérbios 15, versos 16 e 17. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor. Olha só que maravilhoso, meus irmãos, esse texto. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo acompanhado de ódio. É preferível, meus irmãos, ter uma refeição simples, parca. É preferível almoçar, quase que literalmente é isso que o texto está dizendo. É preferível almoçar um molho de alface, mas num lar onde haja amor, onde haja respeito, onde haja temor do Senhor, do que desfrutar de um rodízio de carnes, mas acompanhado de ódio, acompanhado da falta de temor do Senhor. Provérbios 22, versículo 1. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. De nada serve, meus irmãos, a pessoa ela ter grande soma de dinheiro se a reputação dela não vale de nada. A gente está cansado de ver isso, especialmente na mídia, na vida dos artistas, onde a gente vê tanta sujidade, tanta podridão. São pessoas que gostam de exibir as suas posses, as suas riquezas, mas a reputação, a vida pessoal é uma podridão. Provérbios 23, versos 4 e 5. Não te fatigues para ser rico, ser sábio e te contém. Por que desejarias as riquezas que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da águia, voam para o céu. A pessoa tem tanta ânsia em desejar riqueza, poder, e quando finalmente consegue, essas coisas elas voam. É o que o texto está dizendo, essas coisas voam como águia. Se Deus abençoa o nosso trabalho diligente com sucesso, devemos ser cuidadosos, devemos tomar cuidado para não nos tornarmos orgulhosos. Provérbios 18, 11. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e a humildade precede a honra. Em outras traduções deve estar algo mais ou menos como a altivez precede a queda, ou a ruína, ou a desgraça. Isso nos lembra, meus irmãos, daquela parábola, novamente, como citando a parábola lá de
de Lucas capítulo 12, de um homem cujo espírito se assoberbou, mas cuja queda já era iminente. A altivez de espírito ou a soberba precede a ruína. Provérbios 14, 21. O mal persegue os pecadores, mas os justos são recompensados com o bem. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. É interessante aqui, Provérbios 14, 20. O pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. A grande questão é, meus irmãos, quem continua sendo amigo daquele que ficou pobre, do rico que se tornou pobre? É o que está posto lá em Provérbios 19, 7. Todos os irmãos do pobre o rejeitam, muito mais seus amigos se afastam dele. Ele os procura com súplicas, mas eles já se foram. Agora que ele não tem nada mais, os amigos, eles também se foram. Justamente para mostrar, meus irmãos, como é uma ilusão pensar que o dinheiro ele pode comprar tudo, que o dinheiro ele pode comprar tudo. Uma atitude errada no tocante ao dinheiro pode arruinar amizades e até mesmo destruir um lar. Provérbios 15, 27. O que se entrega à cobiça perturba a própria casa, mas quem rejeita o suborno viverá. Quem se entrega à cobiça perturba a própria casa, mas quem rejeita o suborno viverá. Provérbios 27, 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa se mantém de geração em geração. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa se mantém de geração em geração. Meus irmãos, esses são, então, alguns textos no livro de Provérbios, no tocante a este assunto, a questão de como nós devemos lidar com o dinheiro. Lembrando que é justamente aqui, talvez, que essas coisas nos apontem, esses textos nos apontem para Cristo. Que, como foi mencionado no sermão de hoje, quem escreveu a maioria desses provérbios aqui, Salomão, ele foi um homem que teve muito dinheiro. Jamais houve alguém tão rico como Salomão. Até hoje, Salomão, ele é encarado como o nome dele virou metáfora, inclusive, as minas do rei Salomão. Quem nunca ouviu essa expressão? As minas do rei Salomão. E Salomão, de fato, foi um homem que juntou mais do que era permitido a um rei. Desde Deuteronômio, Deus já falava. E quando Israel constituísse um rei, este não deveria juntar para si riquezas. Mas isso foi o que de fato aconteceu com Salomão. Tem um episódio da rainha de Sabá que vai visitar Salomão. Uma mulher que havia ouvido sobre a sabedoria dele e ficou extremamente curiosa e foi conferir com os próprios olhos,
conhecer pessoalmente esse homem acerca do qual o mundo inteiro falava, que era muito sábio, muito rico. Quem não conhece a história das duas mulheres que estavam reclamando para si um bebê, e Salomão manda dividir a criança ao meio para dar uma metade para cada suposta mãe. E a mãe verdadeira preferia entregar o menino vivo à outra, e a outra disse: não, reparte no meio, é mais justo assim. E foi quando Salomão disse: entrega a criança à primeira mulher. Que isso só pode ter vindo de Deus, meus irmãos, essa sabedoria, para julgar casos dessa complexidade. Já visto que não existia na época exame de DNA nem coisa do tipo, então precisava-se de fato de uma sabedoria sobrenatural. Mas vejam, a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão, e ela vai dizer lá no texto lá de Reis que as pessoas não haviam contado sequer um terço do que ela viu em loco. E lá o texto de Reis vai dizer que ela ficou atordoada, ela ficou espantada, atônita diante da forma como as coisas funcionavam no rei de Salomão, no culto, etc. E podemos afirmar com absoluta certeza e tranquilidade que essa mulher conheceu o legítimo Deus, o verdadeiro Deus, porque ela é mencionada por Cristo lá em Mateus capítulo 12. A rainha do sul vai se levantar contra essa geração incrédula para julgá-la, porque ela foi ouvir, ela saiu lá do sul do Iêmen, onde provavelmente era Sabá, viajando 2.000 e tantos quilômetros numa caravana para conhecer a sabedoria de Salomão. E aí o detalhe que Cristo vai salientar: e aqui está quem é maior do que Salomão. Porque Salomão, meus irmãos, apesar de ser um homem muito sábio, muito rico, ele foi alguém que não soube lidar com essas coisas. Basta nós vermos como foi os episódios tristes que marcaram a vida dele, fazendo alianças com pagãos, envolvendo-se com mulheres pagãs, e um homem cujo dinheiro lhe subiu literalmente à cabeça. Esses textos de Provérbios, esses estudos, eles nos apontam, meus irmãos, justamente para o fato de que, se Cristo não for o nosso farol, se Cristo não for a nossa referência, se nosso coração não estiver alinhado com Cristo, por mais interessantes que achemos os provérbios, por mais espirituosos que achemos os provérbios, eles de nada nos valerão, se nós não encararmos a Escritura como algo referente a Cristo, se nós não estivermos conscientes de que sem Cristo os nossos esforços serão inúteis. E é esse o grande ponto aqui do livro, dessas instruções sobre como lidar com o dinheiro. Em outras palavras, se nós não usarmos o nosso dinheiro para a glória de Deus, se nós não dependermos de Cristo, ou se nós não estimarmos Cristo como o maior dos nossos tesouros. A parábola que Cristo conta lá em Mateus capítulo 13, do homem que vendeu tudo o que tinha para adquirir a pérola de grande valor. Se Cristo não for a nossa verdadeira riqueza, toda a nossa riqueza material, ela significará nada. E mais até, ela poderá significar inclusive a nossa perdição, a nossa destruição. Então, meus irmãos, que nós possamos reter, né, esses ensinamentos do livro de Provérbios, e que nós possamos ter uma atitude correta em relação ao uso do dinheiro. Recapitulando, há aqueles que adquirem o dinheiro de maneira errada, seja pelo engano, pela mentira, pelo roubo, seja pela preguiça.
Há pessoas que, de fato, não têm nada, não têm com que se sustentar, às vezes por culpa dela própria, porque as suas mãos não são diligentes, mas às vezes também por conta de situações que estão completamente além do seu desejo, da sua vontade. As circunstâncias familiares nas quais ela nasceu, alguma tragédia, alguma calamidade, alguma chuva que levou tudo, enfim, coisas dessa natureza. Mas também a gente aprendeu aqui sobre como Deus abençoa mãos diligentes para o trabalho e como nós podemos usar isso para a glória dele. Lembre-se sempre daquilo que Paulo fala em Efésios 4:26, salvo engano. Aquele que não furta, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom e para ter com que acudir o necessitado. Trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Veja como o dinheiro não é um fim em si mesmo, para ter com que acudir o necessitado. E a gente já viu aqui hoje que Deus ele abençoa mãos generosas. Ok? Então, irmãos, dou por encerrado aqui essa pequena série sobre o que Provérbios fala sobre o uso do dinheiro. Alguém tem alguma pergunta?